Neste vídeo, áudio, vamos ver que às vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos planos, e isso nos gera uma frustração, quando as coisas não acontecem como desejamos. Independente da idade, seja um jovem que deseja algo, seja uma mulher ou homem, todos temos desejos e planos, e às vezes não sai, ou não acontece como queremos. Temos que compreender que se Deus não corresponde com o nosso desejo, não podemos ficar frustrados de cabeça para baixo para sempre. Vamos ver uns exemplos bíblicos de frustrações que ocorreram. A Bíblia nos mostra o maior profeta de Deus, João Batista, que batizou Jesus e abriu o caminho do ministério de Jesus. A Bíblia nos diz que quando João Batista foi preso e com o passar do tempo, a dúvida e a frustração bateu em seu coração, pois já fazia tempo que estava preso, e nada de Jesus o libertar, e nem o vir visitar. Até que um dia, ele não aguentou e mandou 2 dos seus discípulos perguntar para Jesus se realmente era ele o Messias, o Rei de Israel, como está escrito. A Bíblia diz: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18 a 23. Muitos cristãos têm dificuldade de compreender o porquê de João Batista ter se frustrado e deixado a dúvida entrar em seu coração. João Batista compreendia que o reino de Deus já seria estabelecido aqui na terra, no momento que Jesus aparecesse e libertaria Israel, pelas profecias do Antigo Testamento. João Batista não tinha revelação que a primeira manifestação de Jesus era para cumprir o propósito de Deus de morrer na cruz para a salvação. Tem um vídeo neste canal, Por que Jesus morreu? Que explica com detalhes do plano de Deus na morte de Jesus. Vamos ver um segundo exemplo de frustração que ocorreu com o povo judeu, por causa de Jesus. Sim, isso mesmo que você ouviu, Jesus frustrou toda uma multidão. A Bíblia diz que após Jesus fazer o milagre da multiplicação dos pães, o povo colocou na cabeça que Jesus teria que reinar naquele momento, e se manifestar como rei, e lutar contra Roma, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 10 a 12, 14, 15. A frustração pegou na multidão. Jesus saiu antes que eles o pudessem o agarrar à força e fazer dele rei, para lutar contra Roma. Pois eles não compreendiam que não era o momento de Jesus se manifestar como rei. Temos também a frustração dos discípulos de Jesus. Jesus pede para eles comprar espadas. Os discípulos naquele momento encheram seus corações de esperança que estava chegando o momento
que Jesus se manifestaria fisicamente como rei, em lutar contra Roma, como está escrito. A Bíblia diz. Jesus. Então, lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então, lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Evangelho de Lucas, capítulo 22 e versículo 36 a 38. Para não ficar grande demais o vídeo neste evento, vou apenas narrar os fatos, para compreendermos como que os discípulos ficaram frustrados, neste momento de Jesus ser preso, pois eles não compreendiam que Jesus pediu as espadas, para se cumprir uma profecia bíblica que dizia que Jesus teria ser pego com armas, como um malfeitor. Após Jesus ter mandado os apóstolos se preparar e comprar espadas. Ocorre a Santa Ceia, e Judas sai do grupo, endemoniado para entregar onde Jesus estaria. Jesus sai da Santa Ceia com os 11 apóstolos já avisado que um deles era o traidor. No Getsêmani, Jesus separa os 11 apóstolos em 2 grupos, deixa 8 deles e se afasta um pouco mais com apenas Pedro, Tiago, João. A multidão vem com tochas e armas, Jesus estava afastado um pouco dos 3. Judas o traidor vem na frente, com sinal que ele beijaria Jesus, para mostrar quem era Jesus, pois o ambiente estava escuro, e Judas sabia da posição que Jesus orava, pois muitas vezes, Judas esteve ali com Jesus. Jesus dá um passo à frente à direção de Judas o traidor. Dos 3 que estavam mais próximos de Jesus, um dele tinha uma das 2 espadas, no caso era Pedro. Pedro, quando viu Judas beijar Jesus, e um dos soldados colocar a mão em Jesus. Pedro não pensou 2 vezes, meteu a espada, mas, devido ao clima escuro, e apenas as luzes de tochas, ele acaba errando o golpe mortal e apenas arranca a orelha do soldado. Jesus, para que se cumprisse a profecia que apenas ele deveria ser preso e morrer, Jesus faz seu último milagre físico, coloca a orelha do soldado no lugar, para não incriminar Pedro. Jesus repreende a Pedro, para não usar a espada. Foi neste momento que a frustração caiu sobre eles, não entenderam mais nada. Eles tinham esperança que Jesus lutaria fisicamente, pois tinham acabado de ver, 2 vezes, Jesus derrubar os soldados no chão, com apenas o poder de sua palavra, ao pronunciar o seu nome de Deus. Como vemos, nos 3 exemplos bíblicos narrados, de João Batista, da multidão e dos apóstolos, a frustração pegou em seus corações, pois ambos esperavam que acontecesse, de acordo com os seus desejos, nas situações correntes. Temos aqui então a explicação bíblica, de o porquê, que às vezes nossos planos não saem, de acordo como desejamos e nos frustramos. Nós não conhecemos o nosso amanhã, somente Deus sabe. Por isso, que às vezes, as coisas não acontecem como desejamos, pois, algo que desejamos ainda que parece ser bom para nós hoje, poderá se tornar um mal, após amanhã, que somente Deus conhece. Por isso, que Deus não permite certas coisas aconteçam no nosso tempo, mesmo sendo coisas boas aos nossos olhos. Quando Deus diz não, ou Deus diz que ainda não é o tempo, é para o nosso próprio bem. Se você está neste momento frustrado, por algo que não aconteceu como queria, ou quando você passar pela frustração, te lembre deste vídeo. Que quando as coisas não acontecem como desejamos, temos que erguer a cabeça e orar a Deus, e deixar nas mãos de Deus. Se uma porta se fechou para você. Se você perdeu algo. Se seu plano não ocorreu como desejasse. Entenda que Deus está contigo, e muitas vezes o não de Deus é para o teu bem. Continue orando e apresentando a Deus que, no tempo certo, outra porta para você irá se abrir, o que foi perdido, você conquistará, um novo plano que você fizer, terá êxodo. Para terminar este vídeo áudio, deixo este versículo bíblico, que nos fala que todas as coisas cooperam para quem ama a Deus,
Até esta enfermidade que é para a morte, se Deus não te curar, será por ela que Jesus irá te abraçar no céu. Quem está em Jesus, tudo coopera para o bem, como está escrito. A Bíblia diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 28. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.